Desobediência. A desobediência, ela gera grandes problemas. O caminho da desobediência, ou desobedecer a Deus, abandonar, vai encarretar grandes problemas, dificuldades. A desobediência gera morte, dificuldades e assim por diante. Vejamos que aquele povo de Israel saiu do Egito, foi arrancado com mãos fortes de lá. Deus, com toda a sua infinita misericórdia, aquele povo, Deus arrancou de lá da mão de Faraó com mãos fortes. Mas a desobediência foi encarretando em toda aquela trajetória daquele caminho a morte. E até nos dias que você vai contemplando de agora, desobediência vai encarretando tantas coisas na vida do homem, que o homem, ele chega um momento que ele não sabe mais o caminho que deve trilhar, o que ele deve fazer. A culpa às vezes, das maioria das vezes, tenta jogar em algum lugar aquela culpa, aquele erro que encarretou sobre a pessoa a grande dificuldade, aquele grande problema. Mas assumir, muitos poucos que assumem ali os momentos de perca, os momentos de desobediência. Aqueles que entram pelo estágio de desobediência, desobedecer a Deus, desobedecer, de ser fiel a Deus, ele não vai muito longe, ele não vai caminhar muitos tempos nessa terra, a não ser envergonhado e morto diante das suas próprias obras, diante de Deus. Todos aqueles que pecam, todos aqueles que buscam esse caminho da desobediência, do erro, chega um momento na vida que ele não tem para onde mais se refugiar. Isso que nós devemos, mais importa obedecer do que fazer um sacrifício. Quando nós obedecemos, quando nós somos obedientes a Deus, o caminho vai se apertando, mas há uma saída. Sempre há uma saída para aqueles que agem com fidelidade, aqueles que tentam de todas as formas fugir do caminho da desobediência. Vejamos que muitos estão no caminho da desobediência. O final é a perca, o final é o abismo. O final de todos os desobedientes é um grande sofrimento, é grandes perca, é lágrimas, é perdição. Porque o caminho reto, o caminho do justo, os que são justos, ele trilha um caminho puro para Deus. Ele trilha um caminho que vai agradar a Deus. Mas o desobediente, ele vai só encarretar problema. Ele vai trilhar caminhos para ele que vai estragar a vida dele, que vai atrapalhar o caminho dele, o caminho dos que estão com ele também. Assim nós vejamos até mesmo dentro das Escrituras sagradas. Deus falava para o povo ir pelo um caminho, o povo vai pelo outro caminho. O caminho da desobediência é a morte, não tem para onde fugir. O caminho da desobediência é sofrimento, é sofrer, é bater num ferro com martelo de borracha. Não vai acontecer nada, não vai conseguir chegar, não vai conseguir se safar daquilo que está fazendo. Por isso que todos aqueles que obedecem, aqueles que são fiéis a Deus, eles passam grandes aflições, mas o Senhor os livra de todas as aflições. O Senhor sempre está livrando, porque Ele é o justo. Aqueles que são justos diante de Deus, alegra o coração de Deus, alegra a Deus. E quando alegra a Deus,
O coração de Deus se alegra para com aqueles que entra pelo caminho de justiça diante da fidelidade de Deus. Deus lhe apraz, Deus se agrada e o caminho se torna agradável, tanto para aqueles que estão seguindo e tanto para o olhar do grande e todo-poderoso. A santidade e a misericórdia de Deus andam junto para com o ser humano. Mas o ser humano, ele entra pelo caminho do erro, pelo caminho da desobediência, o caminho de desobedecer à verdade, e ele sofre grandes tribulações, grandes problemas. Quantos estão encadeados em si próprio? Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres que estão encadeados nos seus próprios atos, nos seus próprios vícios, e não consegue sair. O caminho do erro, o caminho da desobediência, ele só vai encarretar enfermidades terríveis, ele só vai encarretar enfermidades bravas na vida da pessoa. Quantos que estão padecendo grandes necessidades por se desviar da fidelidade para entrar por um caminho injusto, um caminho que trilha simplesmente para o prazer carnal. O prazer carnal, ele é momentâneo, os desejos carnais, ele é momentâneo e ele passa. Mas a grandeza de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, ele é permanente. Os prazeres do Espírito Santo na vida daqueles que são obedientes é longanimidade. Diz as Escrituras Sagradas que os frutos do Espírito Santo é longanimidade. E todos aqueles que estão pelo caminho da justiça, pelo caminho do justo,